pedir que o nosso preletor agora faça uso da palavra, que eu quero apresentá-lo primeiro. Cassiano Gonçalves Correia, é casado com Ana Kaline Correia. Aonde ela está? Pode ficar de pé, por favor. Vamos saudá-la com uma salva de palmas. Eles têm Lucas, não o nosso presidente, como filho, mas é Lucas também. Ele é empresário do ramo imobiliário de construção civil, proprietário de 14 empresas. Nós estávamos perguntando antes para ele se ele sabe o nome de todas as empresas. Até o final da noite ele vai decorar e vai dizer para nós. O diretor da Adonep no Ceará, instrutor de seminários da Adonep, preletor internacional e diretor executivo do Instituto Melvin. Agradecemos muito a presença e a disposição de vocês estarem aqui conosco. Que Deus te abençoe e que nós possamos ser abençoados através do teu testemunho. Faça uso da palavra, então, por favor. Vamos saudar o... Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estar aqui mais uma vez no Rio Grande do Sul, esse estado que eu sou apaixonado por esse lugar. Nossa quarta vez aqui. Deixa eu fazer minha apresentação aqui de uma forma bem rápida. Já foi falado aqui mais. Meu nome é Cassiano Correia, sou empresário do imobiliário loteador, tenho 46 anos, casado para sempre com essa mulher linda, com a Kaline. Nós nos conhecemos há 31 anos e nós temos um filho. Nós somos pais para toda a vida do Lucas, um filho de 20 anos. Estou diretor correspondente da Adonep lá no Ceará. Eu sou de Fortaleza, sou do Ceará e estou como preletor internacional da Adonep como instrutor de seminários. E fui convidado para estar aqui nessa noite, falando um pouco da minha história. Eu tenho certeza que a vida de vocês nunca mais será a mesma a partir de hoje. Vocês vão ouvir, através do que aconteceu na minha vida, algo que aconteceu vai marcar, vai impactar a vida de vocês. Porque tudo é sobre família. Eu começo a minha história falando sobre a minha família, sobre a minha história de vida, sobre a minha infância, onde tudo iniciou, onde tudo começou, porque eu quero começar falando sobre responsabilidades, porque a responsabilidade da educação e da formação do caráter do homem ou da mulher é da família. E essa responsabilidade é exclusiva dos pais. E essa responsabilidade ela não pode ser terceirizada. Nós não podemos colocar a culpa em uma escola, em uma instituição, em um padre, em um pastor, porque é uma responsabilidade que foi confiada aos pais. Por que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com a minha história. Dentro da minha casa, no lar, no ambiente que eu nasci, foi um ambiente de muitas dificuldades, inclusive financeiras. Nós praticamente chegamos a passar fome. Eu não passei fome na infância, porque meus avós mandavam alimentos para meus pais. E foi nesse ambiente que eu nasci, com muita dificuldade, muita privação. E, de repente, meu pai começou a prosperar. Deus começou a abençoar os negócios do meu pai começou a prosperar os seus negócios. O problema não é o dinheiro, o problema não é a prosperidade. O problema é como você vai utilizar essa ferramenta incrível que é o dinheiro. Meu pai bebia e com essa prosperidade passou a beber todos os dias. Meu pai chegava em casa praticamente todos os dias embriagado e eu, criança, presenciei várias e várias vezes cenas de espancamento, cenas de agressão entre meus pais. E eu, na minha infância, vendo tudo isso, eu tomei uma decisão. Eu decidi, criança, que eu não iria me casar nunca. Eu nunca ia querer uma família. Foi decidido por tudo que eu vi entre o relacionamento dos meus pais. Na minha infância, eu sofri 3 abusos sexuais. Fui abusado 3 vezes. Minha mãe disse uma palavra sobre minha vida que mudou todo o meu
toda a minha trajetória estudantil. Minha mãe disse assim: Cassiano, você é burro. Eu não acreditei naquela palavra. Peguei aquela palavra, e aquela palavra não saiu da minha mente, e onde eu tive problema em todo o meu período estudantil. Para mim conseguir concluir os estudos, terminar o segundo grau, eu tive que colar em todas as provas. Eu não conseguia aprender de forma alguma. Para vocês entenderem, eu passei 3 anos na oitava série. Eu não conseguia aprender por conta de uma palavra, porque a palavra ela tem poder. Nós temos que ter cuidado com nossas palavras, que vai sair da nossa boca. Porque a nossa palavra ela tem poder de vida e também de morte. Então nós temos que ter cuidado com essas palavras. E foi uma infância triste, uma infância que, se você me perguntar, Cassiano, você recorda algum momento de alegria da sua infância, de felicidade? Eu não recordo. E foi uma infância triste, de dor, de angústia e de sofrimento. Minha mãe me espancava praticamente todos os dias. Minha mãe me prendia no banho de manhã e me soltava à noite. Eu não entendia o que eu passava por tudo aquilo, por que eu sofria tanto. Eu não entendia nada do que eu passava na minha infância. E eu saí da infância com todos esses traumas, todo esse sofrimento, e entro na adolescência com tudo isso. E com 14 anos eu conheci o álcool. Sempre aqui de 14 anos, bebi em mesas de bar com meu pai, e há 15 anos estava completamente viciado. Onde com 15 anos eu já bebia todos os dias. E com 15 anos, eu sozinho, em 1 hora, bebi uma garrafa de uísque. Então, completamente viciado, muito jovem, passei a beber de uma forma assim desesperadora, eu não sabia, não entendia porquê, tanta loucura pelo álcool, mas enfim, meu pai não podia me repreender. Por quê? Porque se você quer cobrar o exemplo, você tem que ser exemplo. Essa história dos pais falarem assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não existe. Se o pai quer cobrar exemplo, ele tem que ser o quê? Tem que ser exemplo. Então, se meu pai bebia, ele não podia cobrar que eu não bebesse. Então, meu pai bebia de um lado, eu bebia de outro, 2 viciados. E bebendo de uma forma desesperadora, com 14 anos conheci a namorada, comecei um relacionamento e a namorada me traiu. E com essa traição, eu descobri que estava sendo traído e fiquei muito triste, decepcionado e tomei uma nova decisão. Eu decidi que a partir daquele dia, nunca mais eu seria fiel a mulher nenhuma. Terminei aquele namoro, passei uns 15 dias deprimido, caí na farra, caí na bebedeira, caí nas festas, lá no nosso estado, no forró, caí no forró, na nossa cidade de Fortaleza, e passei a farrear, beber e ir para a festa praticamente todos os dias. Uma dessas festas eu conheci a Kaline. Estava lá numa festa, estacionamento, bebendo meu uísque, e de repente eu vejo aquela coisa linda passando na minha frente, aquela lourinha, coisa mais linda do mundo ali. Eu fiquei logo apaixonado quando eu vi aquela princesa passando na minha frente, e fui até a Kaline começando o namoro. Mas já estava decidido no meu coração que eu não seria fiel a mulher nenhuma. E começamos o relacionamento, aquele relacionamento foi se intensificando, e eu comecei a atrair a Kaline. Saía para as festas, deixava a Kaline em um canto da festa e ficar com as meninas em outro local da festa. Já não senti mais nem tristeza, nem angústia, nem nada. Mas, a todo tempo, era aquele desejo de estar atraindo, não conseguia mais me conter, nem me segurar. Somente a vontade de trair e maltratar a Kaline. E como era já um relacionamento que estava se estendendo, o que eu fazia para segurar a Kaline? Dava rosas, dava presentes, para conquistar o amor, a atenção e o carinho da Kaline. Então, comecei a presentear, dar rosas, presentes, e aquele relacionamento foi se estendendo e eu fui empurrando aquele namoro com a barriga. Com 16 anos, eu e a Kaline, nós tivemos uma experiência. E despertou algo dentro de mim que eu não sabia que existia. Existia um monstro dentro do Cassiano,
Eu não sabia que existia. E eu e a Kaline, nós tivemos a nossa primeira experiência sexual. Eu e a Kaline, nós perdemos a virgindade juntos. E meus amigos, a partir desse dia, depois desse primeiro contato sexual, despertou algo de monstruoso, onde eu, Cassiano, passei a me relacionar todos os dias com mulheres diferentes. Eu não conseguia mais me conter e me segurar na minha área sexual. Eu me tornei um monstro, um cara doente de sexo. Todos os dias eu tinha que dormir com uma mulher diferente. Se eu não dormisse todo dia com uma mulher diferente, eu não conseguia me segurar, me conter. Era algo monstruoso, doentio. E nem eu me reconhecia mais. Então era assim, algo desastroso, onde meu pai começou a observar o meu estilo de vida, que estava totalmente desorganizado. E meu pai ficou preocupado, porque um jovem com 16 anos, bebendo todo dia, se prostituindo todo dia, farreando todo dia, bebendo todo dia. Então, ele pensou, o Cassiano, a qualquer momento, vai ser completamente destruído. Meu pai teve a brilhante ideia de me dar uma empresa. Com 16 anos, meu pai me deu uma empresa. Aí vocês imaginam aí, um jovem, com 16 anos, viciado em mulher, em bebida, em farra, e agora com empresa, ganhando muito dinheiro. Essa aí, a destruição. Então, aquela empresa e a prosperidade financeira potencializou que já estava de ruim na minha vida. Passei a beber mais, me prostituir mais, farria mais. Então, assim, foi uma loucura. E meu pai ficou assim, desesperado. Meu pai não sabia mais o que fazer. Meu pai deixou de falar comigo e eu deixei de falar com meu pai. Meu pai me arrancou da minha empresa, me tirou de lá, me colocou para trabalhar com ele, como sócio. E meu pai acreditava que eu, como sócio, estando perto dele, iria conseguir mudar o Cassiano. Mas foi um engano total. O que eu fazia de errado na minha empresa, eu passei a fazer de uma forma muito pior na empresa do meu pai. E tinha amigos que não me davam bons conselhos. Nós temos que ter cuidado com conselhos. Nós temos que ter cuidado com as nossas amizades. Então as pessoas falavam assim, Cassiano, tu quer prosperar, tu quer crescer, tu tem que enganar. Tem que ser uma pessoa desonesta. Porque o honesto não prospera. Então eu passei a enganar as pessoas, a mentir, a passear. Eu mentia tanto, meus amigos. De tal forma que as pessoas olhavam para mim e diziam assim, Cassiano, eu acho que tu é pago para mentir, irmão. Porque tu mente tanto que até tu acredita na tua mentira. E assim eu era. Era altamente mentiroso, desonesto. De uma forma assim terrível. E já não falava mais com meu pai não queria mais contar muito comigo. E chegou um tempo lá na nossa empresa, que meu pai convidou a Kaline a trabalhar conosco na nossa empresa. E ela veio trabalhar conosco, e a Kaline passou a ver de perto quem era o Cassiano. O Cassiano chegava na empresa todo dia, às 9, 10 horas da manhã, em ressaca, a todo tempo no telefone com os meninos, marcando encontro à noite, enfim, aquela bagunça total. E a Kaline ficou preocupada que a qualquer momento ia me perder para uma dessas meninas. E a Kaline teve uma brilhante ideia, foi mentir para mim. A Kaline mentiu, disse que estava tomando os comprimidos, não estava. E a Kaline ficou grávida. No belo dia, eu chegando na empresa, como de costume, de ressaca, entre 9 e 10 horas da manhã. Quando eu vou entrando na empresa, a Kaline vem saindo com o papel na mão. Quando eu vi aquele papel, confesso que eu dei um susto quando eu vi aquele papel. Mas peguei aquele papel, aquele teste, abri e vi ali que a Kaline estava grávida. E passou um filme, como assim, um flash muito rápido. Toda a minha infância, quando eu descobri que a Kaline estava grávida. E eu pensei, e falei comigo mesmo, meu Deus, como eu vou ser pai nessa condição, nesse estilo de vida que eu tenho, bebendo todo dia, me prostituindo todo dia, farreando todo dia, um cara desonesto, como eu vou ser pai desse jeito? Eu lembrei de toda a minha infância e pensava, imaginava como eu ia trazer uma criança ao mundo daquela forma. E a Kaline notou pelo meu semblante, pelo desespero, e olhou para mim e falou assim, Cassiano, eu não vou abortar. Eu olhei para ela e falei assim, Kaline, eu não aceito o aborto. Faça o seguinte, pegue tudo que você tem,
da casa dos seus pais e leve para minha casa. Era a casa onde eu levava as mulheres, fazia as farras, as orgias, enfim, tudo de errado eu fazia nessa casa. E agora eu não poderia mais fazer o que eu fazia, porque agora eu estou com uma mulher grávida na minha casa, e minha namorada está grávida morando comigo. Então eu tive que fazer isso na rua, motéis, enfim, vários locais, porque na minha casa não tinha mais essa oportunidade. E quando o tempo vai passando, já fazem 6 meses da gravidez, a Kaline já com barrigão, a família da Kaline começou uma pressão para casar. Os pais da Kaline hoje tem mais de 50 anos de casados. Meus pais, infelizmente, se divorciaram. E começou a pressão para casar, porque não aceitavam a situação de ter uma única filha mulher, a princesa da casa, junto com o homem. Eles queriam que a filha fosse casada. Então começou aquela pressão, tem que casar, tem que casar. E eu disse, meu Deus, eu não quero casar, eu não quero a família. Eu quero viver essa vida que eu gosto de viver. Porque já estava tudo projetado, estava tudo planejado como é que ia ser minha velhice. Eu já tinha planejado de ficar bem velhinho, de ter um carro conversível importado, e ter 2 mulheres novas andando comigo lá na beira-mar de Fortaleza, e um isopor cheio de uísque e passeio na beira-mar. Esse era o meu projeto de vida. Estava tudo projetado, tudo planejado. E quando veio essa pressão para casar, eu não queria casar, e foi aquela loucura. Aí eu fui pegar um conselho. Meus amigos, prestem atenção. Cuidado com o conselho. Se você quer um conselho sobre família, você não pode procurar qualquer pessoa. Você tem que procurar um homem ou uma mulher que tem uma família organizada, um cara que é bem casado, um cara que honra seus filhos, que honra sua esposa. Você não pode pegar conselho sobre família com um cara que já casou 10 vezes, um cara divorciado. Ele não vai te dar um bom conselho. Conselho sobre finanças, com um cara quebrado, falido, ele não vai te dar um bom conselho. Eu fui pegar um conselho sobre família com um cara que farreava e namorava mais do que eu. Eu cheguei para esse meu amigo, eu disse, meu amigo, me ajude porque a minha namorada está grávida, eu não quero casar e eu não sei o que fazer. Ele disse, Cassiano, tu vai casar com separação total de bens, porque esse casamento não vai dar certo. Vocês vão se separar e ela não pega o que é teu. Ela não mexe nos teus bens. Mas pronto, acertei. Eu cheguei para a Kaline, falei para ela que só casava nessa condição, e ela começou a chorar. Enfim, disse que aceitava, mas estava casando por amor, mas não tinha interesse nenhum nos meus bens. E assim, firmado o acordo, fomos até o cartório marcar nosso casamento. Marcamos nosso casamento e depois eu deixei a Kaline em casa e fui mandar fazer as nossas alianças. Cheguei na loja para fazer as nossas alianças. Cheguei até o dono da loja e disse, meu amigo, é o seguinte, eu quero que você faça um par de aliança quadrada. Não faça aliança redonda. Ele disse, quadrada, Cassiano, por que isso, aliança quadrada? Meu amigo, eu quero que quando as pessoas olharem para minha mão, eu veja uma aliança. Eu quero que as mulheres vejam um anel. Eu não quero que ninguém saiba que eu casei. Por favor, não faça aliança redonda, eu quero aliança quadrada. E assim ele fez. Fui lá, recebi as alianças, o pai de aliança, e entreguei o pai de aliança a Kaline. Aí, meu amor, tá aí a nossa aliança, nosso casamento. Quando ela abriu, ela disse, Cassiano, que aliança é essa quadrada? Meu amor, bote no dedo que está na moda. A moda agora é a aliança quadrada. Ela não aceitou muito, mas enfim, botou no dedo, casamento marcado, contratamos a banda para fazer a nossa festa, contratamos o buffet, convites enviados para familiares, parentes, amigos, enfim, a festa do nosso casamento estava marcada. E chegou o grande dia, muita bebida, muita dança, muita festa, foi celebrado o nosso casamento, e quando terminou todo aquele evento, recebemos as bênçãos da nossa aliança, do nosso casamento, e quando terminou toda aquela celebração, eu peguei a Kaline, deixei a Kaline em casa, e fui comemorar o meu casamento no forró. À noite dançando, bebendo, namorando e farreando. A mesa cheia de mulher, cheia de bebida, enfim, uma destruição total. Assim foi minha lua de mel. Kaline em casa, eu com várias mulheres, no forró,
Depois, só Deus sabe. E passou mais alguns meses. Nosso filho veio ao mundo, o Lucas. Quando o Lucas nasceu, eu tive o presente de Deus e poder assistir o parto, acompanhar aquele momento brilhante, maravilhoso. E quando o Lucas foi levado ao quarto, deixaram ele ali no bercinho, eu olhei para o Lucas e passei ali alguns momentos com ele. Saí e fui comemorar o nascimento do nosso filho da mesma forma. A noite todinha, dançando, namorando, bebendo e farreando. E assim foi a comemoração do meu casamento e do nascimento do nosso filho. E como era o meu casamento? O casamento era assim: todos os dias eu saía de casa 1h da manhã e voltava às 5 da manhã. Eu não queria olhar para a cara da minha família, eu não queria contato nenhum. Eu queria chegar e sair de casa e eles estarem dormindo. Na sexta-feira eu pegava uma mala, só voltava na segunda-feira. Assim era o casamento. Quando passou 2 anos de casamento, a Carlinhos chegou e disse para mim: Cassiano, eu não aguento mais. Eu não suporto mais esse casamento. Eu creio que uma mulher que está aqui também não suporta um marido como esse. E começou uma discussão, eu falando: Carlinhos, tenha paciência, isso é só uma fase, eu vou mudar, tenha calma, isso é só um momento que eu passei daqui a pouco eu vou deixar essas mulheres, vou ficar só com você. Mas era tudo mentira, eu era o mestre da mentira. Eu não queria mudar, eu era apaixonado por aquela vida de farra, de mulheres, eu não queria conversa com família. Eu não ia mudar nunca. E ela entrou na justiça, começamos uma briga judicial, eu mandei trocar todas as fechaduras da casa, a casa chegou com o nosso filho no braço, ficou na rua, não conseguia entrar em casa, ficou na rua chorando e aconteceu a nossa separação. Ela não conseguiu mais entrar em casa e ela começou pela justiça, começamos uma briga judicial, enfim, uma guerra não tem tamanho. O divórcio é uma tragédia, uma destruição. E eu já não falava com meus pais, não falava mais com meu pai, não falava mais com minha mãe, para vocês terem noção como estava o relacionamento entre eu e meu pai. Eu era sócio do meu pai na empresa, meu pai me tirou da posição de sócio e colocou para trabalhar de motorista na empresa. E um belo dia eu estava na empresa, trabalhando de motorista na empresa, fui deixar um cliente até a sua empresa, no caminho da empresa, eu calado, muito tímido, eu vi um adesivo no para-brisa do carro desse cliente. Esse adesivo começou a brilhar nos meus olhos. E eu sem entender o porquê. Não tem sentido nenhum adesivo brilhar nos seus olhos. Mas esse adesivo começou a brilhar, começou a chamar a minha atenção. E tinha escrito assim nesse adesivo, o nome Adonep. Eu olhei para o cliente, e ela disse assim: amigo, me diga uma coisa, o que é isso aí, Adonep? É um remédio? Que negócio é esse de Adonep aí? Eu disse: não, cara, é uma associação de empresários, nós temos reuniões semanais e tal, tu quer conhecer? Eu quero. O meu endereço que eu vou lá. Quando foi à noite, eu liguei para a namorada e fui até essa reunião da Adonep. Era lá em Fortaleza, na beira-mar, um hotel muito luxuoso. Então, cheguei lá, me senti muito bem à vontade, cheguei lá, fui muito bem recebido pelos empresários, só não gostei porque os empresários me abraçaram, me beijaram, não tinha esse costume de receber beijo de homem, então me abraçando, me beijando, parece que não consegui estar errado. Enfim, mas entrei, senti muito amor daqueles empresários, entrei e sentei lá no fundo. E quando de repente a pessoa vai à frente, começa a falar, e se vocês me perguntarem: Cassiano, o que foi que aconteceu nessa reunião, nessa noite, o que foi que tu ouviu? Você me disse: eu não lembro de nada. De nada, eu não lembro nem. Se vocês me perguntarem uma pessoa que estava lá, e você lembra, Cassiano? Não lembro de ninguém. Não lembro de ninguém, mas uma experiência me marcou. De repente, uma pessoa começou a falar atrás de mim. Eu olhava para trás e não vi ninguém. Eu disse: rapaz, esse lugar aqui, esse negócio de Adonep é um lugar de doido. Como é que você está no ambiente, a pessoa está falando atrás de você e você não vê ninguém? Olha para trás e não vê ninguém. Parece que é lugar de doido aqui.
E a voz falava assim: Cassiano, deixa de beber, seja honesto, peça perdão aos seus pais, fique só com sua esposa e sua vida vai ser transformada. Esse rapaz aqui é lugar de doido. Esse negócio de Adonai não é lugar de jeito normal. Eu vou embora porque se eu ficar aqui, o que é que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou convidar esses empresários para farrear comigo, para namorar comigo. E eu vou acabar com a vida desses empresários. Aqui não é ambiente para mim. Levantei e fui embora. E continuei com a minha vida, divorciado, e achando que estava tudo bem. Meus amigos, quando eu me divorciei, quando eu me separei da Carlinhos, eu fiz uma festa, fiz uma farra grande, achando eu que estava entrando no céu. Mas mal sabia eu que estava descendo rápido para o inferno. Entenda uma coisa, meus irmãos, Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. Se você conhecer ou não os princípios de Deus, eles existem. Vocês podem comparar com as leis. As leis existem. Vocês conhecerem ou não como elas funcionam, elas existem. Os princípios de Deus eram muito fortes. Eu não sabia que existia um princípio sobre a família, sobre a aliança, sobre o casamento. Eu não sabia. Eu não sabia que Deus odiava o divórcio. Eu não sabia nada sobre isso. Meus amigos, quando eu me divorciei, achando que eu estava tudo bem, mal sabia eu que estava indo tudo mal. Eu tinha 2 empresas nessa época, perdi de cara logo as 2. Quebrei, falei e perdi tudo. Fiquei devendo R$400 mil na época. Quebrado, falido total. Cheque sem fundo, título protestado, ameaça de justiça, ameaça de morte, caso trabalhista, uma confusão. Os amigos, fugiu todos. As mulheres, nem se fala. Nem sei nenhuma. Sozinho, quebrado, falido total. E as coisas só pioravam. Fui até um bar, comecei a beber nesse bar, e conheci a famosa cocaína. Passei a usar cocaína, me viciei na cocaína, já era viciado no álcool, me viciei na cocaína. Passava 3 dias usando cocaína e 3 dias dormindo. Completamente viciado na droga. Saí para a festa, tinha um amigo armado, pedi a arma dele emprestado, dei 2 disparos com essa arma dele nessa festa. Fui preso, fui levado para a prisão. Quando eu saí da prisão, saí respondendo 2 processos: porte ilegal de arma e disparo de fogo. Meus amigos já escrito só, melhoraram. O abismo, puxando outro abismo. Destruição atrás de destruição. E meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sabia o que eu fazer. De repente, eu comecei a ouvir vozes que diziam assim: Cassiano, acabou, cara. Não tem mais dinheiro, não tem mais amigos, não tem mais família, não tem mais saúde, não tem mais nada, cara. Tira a tua vida que acabou, cara. Não tem mais jeito pra ti, não. Pra ti não tem mais solução. Eu acreditava realmente que não tinha mais solução. Eu não via mais sair. Belo dia, eu peguei um carro, eu tenho um amigo desse carro, passei a noite bebendo, à noite usando drogas. Eu cheguei a usar maconha, cheguei a usar eixos, mas me afundei na cocaína. E voltando a essa festa, muito doido, muito drogado, aconteceu um sério acidente. Onde esse carro bateu na barreira, o carro virou, ficou completamente destruído, deu perda total. E eu fui levado para o hospital. Quando eu fui levado para o hospital, cabeça rasgada no acidente, e fiquei logo internado. No carro, fui levado para a oficina e não prestou mais para nada. E passei uma semana recebendo medicação, cabeça raspada, ponteada, fazendo exames depois do acidente. E para vocês terem noção como eu era uma pessoa que era querida naquela época. Uma semana eu recebi uma visita. Ninguém foi me visitar. Nem meu pai, nem minha mãe, nem parente, nem nada. Sozinho no hospital, uma semana internado, eu recebi uma visita. Quando estava perto, eu recebi algo assim, quase chegando no final de semana. Meu pai chega lá para me visitar. Acho que ele pensou assim: eu vou visitar o Cassiano, que se ele morrer eu quero ver ele vivo. Mas meu pai entrou lá no hospital, quando ele me viu lá na cama, disse: Cassiano, como é que está? Tá tudo bem?
Eu disse, pai, não tem nada bem. Não tem nada bem aqui. Cassiano, eu tenho uma notícia para te dar. Eu disse, qual é a notícia, pai? Eu pensei, deve ser uma notícia boa, né? O pai chega assim no hospital para ver se está, notícia boa. Meu pai falou assim, Cassiano, a Polícia Federal está te investigando. Eu pensei assim, pai, me mate logo, porque o cara está aqui praticamente de morto, no hospital. E o pai veio dizer que a Polícia Federal está investigando, eu vou matar logo. E eu virei o rosto do meu pai. Virei o rosto para ele, não olhei mais para a cara do meu pai. Meu pai começou a chorar. O pai chorava ali. Quando ele parou de chorar, chegou as lágrimas. O pai olhou para mim e disse assim, Cássio, eu vou embora, porque minha presença não está te fazendo bem. Eu não olhei mais para a cara do meu pai. Aí virou e foi embora. Eu fiquei ali sozinho naquele quarto. E eu estava numa situação que viesse para mim nada bom. Porque eu não tinha mais esperança em nada. Eu achava que a morte para mim já era uma grande coisa, um grande luto, naquela situação que eu estava vivendo. Eu dormi naquela noite, depois o pai saiu, e acordei de manhã cedo. E senti algo estranho naquele quarto do hospital. É estranho aqui nesse quarto, não estou entendendo o que está acontecendo. Comecei a sentir uma paz, meus amigos, que eu nunca tinha sentido canto nenhum na minha vida. Invadiu algo assim sobrenatural naquele quarto. Algo sobrenatural invadiu aquele quarto do hospital. De repente, meus amigos, uma voz começou a falar muito forte no meu coração. E a voz dizia assim, Cassiano, eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua história. E a tua vida vai ser completamente transformada. E eu pensei, na hora, eu estou doido. Agora eu endoidei de vez. Ou foi do acidente, da pancada, ou foi da cocaína. Acho que algo mexeu no meu cérebro que agora eu fiquei doido. Mas, para que não tivesse dúvida, a voz repetiu. Falou assim, Cassiano, eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua história. E a tua vida vai ser completamente transformada. Quando a voz repetiu, eu acreditei. E tomei posse daquela palavra. E a voz começou a me dar direção. A voz dizia assim, Cassiano, tu lembra daquela reunião lá do NEP, dos empresários, que você foi e não ficou lá? Volte e escute o que vai ser falado lá. E lá você vai saber quem vai mudar a sua vida e quem vai mudar a sua história. Quando eu recebi alta, o primeiro local que eu procurei foi a do NEP. Fui rápido, urgente, procurar onde é que estavam acontecendo as reuniões. Para minha surpresa, estava no mesmo local, no mesmo horário, no mesmo lugar. Fui correndo para a reunião, botando um bonézinho na cabeça raspada, cabeça ponteada, perdi a vergonha e fui. Mesma forma, fui muito bem recebido pelos empresários, me abraçaram, me beijaram, muito amor, aquele carinho todo. Enfim, mas eu estava determinado naquele dia de ouvir e prestar atenção no que ia ser falado naquele lugar. Eu sentei lá no fundão daquela sala. De repente, o empresário foi convidado aí à frente, começou a compartilhar sua história, sua experiência, mas eu fiquei sem entender por quê. Esse empresário começou a contar uma história de fracasso, uma história de derrota. Mas, pela fisionomia e o semblante dele, não condizia com o que ele dizia. Mas, de repente, ele começou a contar uma história diferente, uma história de vitória, de sucesso. Eu fiquei sem entender, mas o que é que esses caras fazem aqui nessa donela? É um remédio que é marketing multinível, que será que isso aqui é igual a Herbalife, que o cara toma um remédio e tem a vida transformada? O que é que tem nessa donela aqui? Eu fiquei ali me perguntando, sem saber, naquela ansiedade de saber. Quando aquele empresário terminou, ele falou assim, agora eu vou explicar para vocês qual é o segredo do meu sucesso. Foi no dia que eu tomei uma decisão. Essa decisão mudou toda a minha história. E a minha vida foi completamente transformada. Quando esse empresário falou completamente transformado, eu lembrei da voz que eu ouvi no hospital. O empresário falou assim, meus amigos, no dia que eu decidi entregar minha vida a Jesus Cristo, confessei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, a minha vida foi completamente transformada. Meus amigos, vocês não têm noção. Quando esse empresário falou o nome de Jesus Cristo,
Eu fiquei uma loucura nessa cadeira, uma ansiedade, meu coração parecia que explodia. Eu fiquei ali, eu quero Jesus, cadê esse Jesus que eu estou vendo ele aqui? Cadê ele? Fiquei ali na ansiedade. Você não tem noção ali. Aí, de repente, esse empresário fez um convite. Quem quer Jesus vem aqui na frente. Alguns amigos eu corri. Eu acho que, eu nem lembro de ter pisado no chão, acho que eu fui voando lá na frente. Eu quero Jesus, eu corri lá na frente. Cheguei lá, na frente do empresário, disse, pai, cadê Jesus que eu estou vendo? Ele está aqui. Mas aonde, meu amigo? Eu não estou vendo Jesus aqui. Ele está aqui, você não está vendo, ele está aqui. Ele está aqui presente. O que é que eu preciso? Ele disse, meu amigo, é só uma breve oração. E só isso, somente isso. Você vai convidar Jesus para ser o centro da sua vida. E ali, meus amigos, eu fiz uma oração pelo empresário, convidando Jesus para ser o centro da minha vida. E para, a partir daquele dia, daquela noite, ele mudar a minha história. Meus amigos, quero deixar bem claro para vocês: milagre não se explica. Milagre se vive. Não tem como você explicar um milagre. Não tem. É inexplicável o milagre. E milagres começaram a acontecer na minha vida. Depois que eu fiz esse convite. Convidei Jesus para ser o centro da minha vida. Por 30 dias, preste bem atenção, 30 dias que eu fiz aquela oração e convidei Jesus para ser o centro. Jesus me deu uma empresa. Vai fazer 3 anos que eu estava em casa só consumindo drogas. Em 30 dias Jesus me deu uma empresa. E aquilo me impactou, me marcou. Aquela experiência. Eu disse, rapaz, Jesus dá empresa? Que negócio é esse? Eu fiquei assim impactado com aquele milagre. Cheguei até os amigos da Dona e disse assim, meu amigo, Jesus me deu a empresa, mas eu quero um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Jesus, o que é que eu faço? Aí eles me orientaram, Cassiano, vai ler toda a palavra de Deus, todos os dias, vai conversar com Jesus, que ele é teu amigo, cara. Todos os dias tu chega em casa, fala para Jesus o que é que tu quer, que ele vai fazer na tua vida. E assim, meus amigos, eu fiz. Mergulhei na palavra de Deus. Todos os dias eu chegava em casa e conversava com Jesus. E falava assim, Jesus, eu não quero mais beber, Jesus, eu não quero mais usar droga. Jesus, transforma o meu caráter, me dá o teu caráter, porque o meu caráter não presta. Transforma a minha vida, Jesus. E essa era a minha oração todos os dias. Meus amigos, não tem como explicar o milagre. Depois de orar e conversar com Jesus, Jesus me libertou da vontade de beber e usar drogas. De uma forma assim sobrenatural. Hoje, meus amigos, eu não boto uma gota de álcool na minha boca. Uma gota sequer não entra na minha boca. Hoje eu ando em vários eventos empresariais, fechar grandes negócios, sempre em mesas de empresários de grande sucesso, onde eles estão lá tomando sua cerveja, seu vinho, seu uísque. E eles me oferecem, Cassiano, cara, toma aí uma taça de vinho, toma aí um gole de uísque. Eu chego para eles, meus amigos, eu dá vontade, eu não bebo nada. Jesus me libertou de uma forma sobrenatural. Cocaína, eu falo o nome cocaína, eu tenho nojo. Eu tenho nojo de droga. Eu não consigo nem falar o nome. Eu só falo para glorificar o nome de Jesus. Somente para isso. Mas foi assim uma forma sobrenatural que Jesus me curou. Da vontade de beber e usar drogas. Jesus começou a transformar o meu caráter. Eu não conseguia mais mentir, eu não conseguia mais enganar as pessoas. Não conseguia. Eu tentava mentir, tentava enganar as pessoas e não conseguia mais. Não, cara, não estou entendendo. Eu era um caráter muito mentiroso, não conseguia mais mentir. Quando eu pensava em mentir, eu ficava angustiado. Dava uma tristeza assim, terrível, eu não conseguia mentir. Não saia mais a mentira da minha boca, só saia a verdade. Jesus transformou meu caráter. Eu aprendi 2 coisas com Jesus que marcaram toda a minha vida, toda a minha história. São 2 palavras que muitos acham que essas palavras são sentimento, mas na verdade é decisão. É sobre o amor e sobre o perdão. O amor e o perdão não é sentimento, é decisão. Eu aprendi com Jesus que nós temos que decidir amar e perdoar as pessoas. Eu aprendi isso com Jesus e comecei a aplicar na minha vida. Comecei a amar as pessoas, sem sentir nada. Comecei a perdoar as pessoas, mesmo amargurado, chateado, ferido. Pedi perdão a meus pais, perdoei meus pais por tudo que eu fiz eles sofrerem, por tudo que eu vi na minha infância que eles fizeram comigo. Liberei o perdão e me perdoei. Depois eu botei esse princípio em prática, Deus começou a fazer
mais coisas sobrenaturais sobre a minha vida. De uma forma assim, milagrosa e sobrenatural. E eu já estava andando assim numa vida muito mais leve, muito mais feliz, sem beber, sem usar droga, sem mentir, sem enganar, um relacionamento maravilhoso com meus pais, saindo com meus pais para almoçar, para jantar, assim, um relacionamento incrível, muito feliz. Mas tinha algo que nós, seres humanos, sempre queremos guardar na nossa vida, que é um pecado de estimação. Todos nós temos esse pecado, nós queremos guardar, nós não queremos deixar. Mas, quando Jesus começa a obra, ela vai até o fim. Jesus não deixa nada pela metade. A obra que ele faz é completa. O pecado que eu tinha, que eu não queria deixar era a prostituição. Eu era apaixonado pela prostituição. Na época eu tinha namorado, tinha mais 10 namoradas por fora. Era uma bagunça na minha área sentimental. Era muita prostituição, era uma bagunça na minha área sentimental. Bagunça grande. Mas olha o que é relacionamento. Eu me relacionando com aqueles empresários, tudo bem casado, tudo honrando suas esposas, seus filhos. Aquilo começou a me incomodar. Aquele estilo de vida daqueles homens começou a me incomodar. E eu comecei a me sentir sujo. E eu pensei assim, Deus, eu não quero essa vida. Eu quero uma família. Porque essa não é a tua vontade da minha vida. Eu conhecia a palavra de Deus. Eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que eu estava em desacordo com a palavra e não estava fazendo a vontade de Deus. Eu sabia que eu estava em fornicação. E aquilo não estava agradando a Deus. E eu comecei a pedir a Jesus uma esposa. Jesus, agora eu quero casar, quero uma família. E eu fiz um pedido a Deus, como se você pede para o fabricante. Eu praticamente desenhei uma mulher para Jesus, como eu queria. Cor do cabelo, cor do olho, o corpo, a altura. Eu fiz um boneco, na verdade, uma boneca para Jesus. E eu falava assim, Jesus está aqui, a mulher que eu quero é essa daqui. Todo dia eu pedia essa mulher para Jesus. Eu dava meu jeito no chão. Jesus, essa aqui é a mulher que eu quero. Todo dia eu fazia essa oração. Todo dia eu orava e essa mulher não aparecia. Isso vai estar errado. O que é que está acontecendo, Jesus? Ele fez vários milagres. Cadê minha esposa, Jesus? A esposa não aparecia. Cada dia eu estou na minha empresa, estou no meu escritório e fiz essa oração. Jesus, cadê a minha esposa? Eu levantei, meus amigos, irado, muita raiva. Ela estava meses orando e essa mulher não aparecia. Eu levantei e dei um murro na mesa. Eu falei assim, Jesus, eu quero hoje ouvir o nome da minha esposa. Você vai usar, Jesus, um cavalo, um jumento, um cachorro, qualquer bicho, para falar comigo. Eu saio na rua, uso qualquer negócio para falar comigo aí. Mas eu quero ouvir hoje o nome da minha mulher. Seja de onde for, eu quero ouvir o nome da minha mulher. Não quero desculpa. Saí com raiva, chateado. Eu fui até a empresa do meu pai. Quando eu cheguei na empresa do meu pai, vem saindo um funcionário. O funcionário me abordou e disse: Cassiano, cara, como é que tá? Vai que tá tudo bom. Cara, eu tô sabendo que tu tá andando com Deus e tal, tu tá agora com relacionamento íntimo com Jesus. Faz uma oração para minha prima que ela tá doente. Eu faço, meu amigo. O nome da tua prima? Cara, Calinho. Calinho? Não. Tá certo não, Jesus. Agora Jesus tu errou, Jesus. Jesus não dá certo. Separado, divorciado, não dá certo, muita confusão, muita traição, muito sofrimento. Calinho, Jesus. Agora Jesus tu errou. Meus amigos, à mesma hora Jesus falou forte no coração. Eu conheci a palavra, eu conheci a verdade. Jesus falou assim no meu coração: Cassiano, tu conhece a minha palavra, tu conhece a minha vontade. Tu sabe que no início de todas as coisas, quando Deus criou o homem e a mulher, quando os dois se uniram, eles se tornaram uma só carne. E a minha palavra diz que aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Aceita, Jesus, e agora? Eu não quero essa mulher mais, quero outra. E a palavra está dizendo que aquilo que Deus uniu, ninguém separa. O que eu vou fazer? Eu fiquei naquela guerra, naquela angústia, e aquela palavra todo tempo na mente, o nome da Calinho todo tempo na minha mente. Eu comecei a ficar angustiado com aquela situação e eu falei assim: Jesus, é o seguinte,
Ninguém consegue mentir para ti. Ninguém. Eu posso mentir para o meu amigo, para o meu pai, para o meu irmão, mas é impossivelmente enganar. Tu sabe que no meu coração eu não sinto mais nada pela Kaline. Eu não sei como resolver essa situação. Faça o seguinte, resolva para mim. Resolva porque eu não sei resolver. Eu não sei como sair dessa situação. Uma namorada com mais 10 por fora, e uma bagunça na minha área sentimental, resolve essa confusão. Entreguei para ele. Meus amigos, preste atenção. Se você pedir para Deus resolver algo, para você vai resolver. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Olha o que é que Deus fez. Eu tinha namorada. A namorada começou a me trair. Então me chifre do Cassiano. E chifre, mais chifre do Cassianinho. Aí sabe o que é isso aí, meus amigos? Presta atenção. Princípio, viu? Olha o que, é que a palavra diz. Que Deus não se zomba e não se deixa escarnecer. Tudo como plantar. Se tem alguém aqui que é fazendeiro, que sabe o que é plantar, ele vai colher. Se você planta milho, meu amigo, você vai colher milho. Eu não plantei chifre, eu colhi chifre. Está entendendo como é que Deus faz? Você planta e a semente, e o fruto vai ser igual, a semente que você plantou vai ser diferente. Não, você era um cara que traía, ele estava sendo que traía. Estava colhendo o que eu plantei a vida todinha na vida da mesma mulher. Entrei em depressão 30 dias em cima da cama, sem comer, sem beber, sem dormir, sem trabalhar. Deprimido. Eu disse, cadê Jesus agora? E ali deprimido em cima da cama, sem saber o que fazer. Jesus me abandonou, e eu vou morrer em cima dessa cama. E a mulher me traindo, deprimido. Eita, Jesus, agora eu vou morrer. Mas eu lembrei de algo que podia me prender de novo. Eu respondi 2 processos. Que era a pensão alimentícia. Sei, Jesus, agora eu vou ser preso de novo, porque eu estou trabalhando, não pedi para pagar a pensão e a Kaline vai mandar prender. Imediatamente peguei o telefone, liguei para a Kaline, preciso conversar contigo urgente. Ela disse, pode vir. Fui correndo até a casa da Kaline. Cheguei lá, entrei, só era a cabeça, o couro e o osso. 30 dias sem comer, em cima da cama. E entrei, sentei na cama do nosso filho. E eu disse, hoje a Kaline vai aproveitar e vai me pegar ali e dizer, eita, hoje é meu dia. Você passou a vida todinha me maltratando, hoje é a minha oportunidade, pensando ele, né? Mas eu estava precisando, sentei lá na cama, disse, Kaline, eu preciso contar algo, estou precisando da sua ajuda. É o seguinte, minha namorada me traiu, eu estou aqui cheio de chifre, sem comer, sem beber, sem dormir, sem trabalhar, não tenho dinheiro para pagar a pensão. Deixa eu lhe pedir algo, não me prender não, porque quando tudo voltar ao normal, aí eu vou trabalhar e vou pagar a pensão. Mas se você mandar me prender, aí eu não tenho como pagar a pensão. Eu com a cabeça baixa, eu não tinha coragem nem de olhar para a cara da Kaline. De repente a Kaline falou assim, Cassiano, olhe nos meus olhos. Eu sei, Jesus, agora. Agora é a pancada, viu? Agora eu ouvi coisa. Mas eu tinha que me humilhar, né? Porque eu não queria ser preso. Quando eu olhava até a cabeça com medo, eu olhei nos olhos da Kaline. A Kaline olhou para mim e disse assim, Cassiano, você é mais do que vencedor. Cassiano, esse não é o seu lugar de coitado. Deus não te fez para ser assim. Deus te fez para ser mais do que vencedor. Eu fiquei assim, rapaz, não estou entendendo nada. Eu pensei que a mulher ia esborrachar aqui, dizer muita coisa, me esculhambar, e o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. E ela só lançando palavras de amor, me fortalecendo, me encorajando. Meus amigos, naquele momento, o amor que a Kaline derramou sobre mim foi tão grande que me constrangeu. Eu fiquei constrangido com tanto amor. Eu não via mais a Kaline na minha frente, eu via Jesus na minha frente. Naquele momento, Deus começou a arrancar esse escama dos meus olhos. Começou a brilhar ali na minha frente, aquela mulher, aquela pérola, aquela pedra preciosa que Deus botou na minha vida. O tempo inteiro eu nunca consegui enxergar o brilho daquela mulher. Naquela hora, Deus estava arrancando as escamas dos meus olhos. Eu comecei a enxergar aquela mulher que eu não conseguia enxergar. Eu disse, meu Deus, por que é que eu nunca consegui ver esse brilho que tem na vida da Kaline? O amor foi tão grande que me constrangeu.
Através da Kaline, eu comecei a entender o amor de Jesus por nós. Porque é muito fácil você amar uma pessoa que te ama. Mas Jesus espera que nós venhamos amar aqueles que nos fazem mal, que nos maltratam, que nos dizem palavras duras. É essas pessoas que nós temos que amar. Naquele momento eu comecei a entender esse amor que Jesus tem por nós. Porque tanto que eu fiz a Kaline sofrer, e a Kaline não tinha desistido de me fortalecer, de me encorajar, de dar palavras de fortalecimento. Eu fiquei ali perturbado, impactado com aquela experiência. Rapaz, não estou entendendo mais nada. Eu saí, fui embora, e aquela experiência me marcou, e ficou ali na minha mente e tal. E eu disse, Jesus, o que é que eu faço? Jesus, me ajude, que eu não sei, eu estou confuso, eu não sei o que fazer. Jesus, na mesma hora, falou no meu coração: Cassiano, você conhece a verdade. Cassiano, você conhece a minha palavra. Você sabe muito bem que eu criei o homem e a mulher, quando Deus se une e se torna sua carne, que é aquilo que Deus une, ninguém separa. Cassiano, tu sabe que eu odeio o divórcio, que está na minha palavra. Cassiano, tu sabe que Moisés ordenou uma carta de divórcio, mas essa carta não tem nada a ver com a vontade de Deus. Por conta da dureza do coração do homem, por conta da falta de perdão, Moisés ordenou essa carta para tentar consertar algo que estava mal resolvido naquela época. Mas, desde o princípio, não é assim. Aquilo que Deus me separa. Jesus, eu não sei como resolver. Me ajuda. Me ajuda a resolver, porque eu não sei como resolver. Jesus finalizou falando assim: Cassiano, eis que boto diante de ti a bênção e a maldição. Ele terminou falando assim: escolhe a bênção, para que tudo te vá bem. Na mesma hora eu falei assim: Jesus, não tem como te enganar, não tem como mentir para ti. Tu sabe que eu não sinto mais nada no meu coração pela Kaline, mas em obediência à tua palavra, vou pedir a Kaline em casamento. Vou fazer a tua vontade contra a minha vontade. Eu vou obedecer a tua palavra. Meus amigos, na mesma hora eu peguei o telefone, liguei para a Kaline, falei assim: Kaline, vamos conversar. Preciso sair para conversar contigo, vamos até um restaurante, mas antes pega um papel, anote tudo que você gosta de mim e que você não gosta. Vou também anotar tudo que eu gosto e que eu não gosto de você. Vocês imaginam o caderno que eu saí, né? Tudo que ela gostava de mim e que não gostava. Saímos para conversar com o papelzinho, ali o papel dela. Chegamos no restaurante, começamos a conversar. Ela começou a falar o que gostava de mim, o que não gostava também. E ali foi um momento de libertação, na verdade. Um momento de perdão, onde nós nos conhecemos mais profundamente. Nós choramos, nos abraçamos naquele momento. Quando terminou aquele momento, aí eu olhei para a Kaline e falei assim: Kaline, agora olhe nos meus olhos que eu vou te fazer um pedido. E ela olhou para mim e eu falei assim: Kaline, eu quero saber se você aceita casar comigo novamente. Você me diz: a Kaline começou a chorar. Aceita, Jesus, não gostou do pedido, não. Chorar, e chorar de soluçado. Meu Deus, ela não gostou do pedido. Quando ela parou de chorar, enxugou as lágrimas, ela olhou para mim e falou assim: Cassiano, eu já estou esperando há 9 anos. Faz 9 anos que eu te espero. O mesmo Deus que tu conheceu, eu tenho conhecido. Eu entendi o que é uma família. Eu entendi o que é uma aliança. Eu entendi qual é o propósito de Deus para a família e para o casamento. É claro que vamos casar novamente. E há 9 anos que eu te espero, eu nunca tive outro homem. E o mesmo Deus que do céu eu conheci. Nós vamos casar novamente. E além disso, foi uma festa, foi uma celebração assim, sobrenatural. Ali estava sendo quebrado correntes que foram construídas na minha infância. Eu não queria família. E agora eu estava pedindo a Kaline em casamento. Foi assim, algo sobrenatural. Vou convidar a Kaline para ela falar aqui rápido, assim, uma experiência rápida que ela passou nesse tempo aí. Aqui, vamos. Boa noite. Eu falo mais baixinho, para você não falar aqui tão forte, mas vou tentar me fazer escutar e entender. É isso mesmo que a Silvia falou. Eu sou filha de uma família, assim, eu venho de uma família mais tradicional, mais funcional. E
chegando tarde, pouco convivia com ele, eu me preocupava com aquilo que o Lucas iria achar que era uma família. Eu não queria que o Lucas tivesse uma ideia errada de família. Eu queria que meu filho acreditasse que o casamento ele é uma coisa boa, que não é uma coisa ruim e tudo. Então eu pedi o divórcio, acreditando que seria melhor para a gente e tal. Mas na verdade foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Se eu achava que eu estava sofrendo, eu passei a sofrer muito mais. Assim, meu filho foi crescendo e ele começava a questionar várias coisas. Ele dizia: mamãe, por que eu tenho que ser filho de pais separados? Mamãe, por que eu não posso ter o meu pai e a minha mãe todos os dias, no meu aniversário, no Natal? Por que eu tenho que estar sempre ou com um ou com o outro? Eu não gosto disso, mamãe. Eu não pedi para nascer uma família assim. Meu pai sai com muitas pessoas diferentes, com muitas mulheres que ele me obriga a chamar de tia. E eu não gosto disso, porque eu sei que elas não são nada minha, na verdade são namoradas do meu pai. E aquilo me incomoda muito, mamãe. Eu não quero mais viver assim. E aquilo era como uma faca no meu peito. Eu pensava, poxa, se eu, adulta, eu não consigo entender a respeito do divórcio, por que eu vou esperar que uma criança pequena, que ama o pai e a mãe, apesar dos nossos defeitos, consiga compreender o divórcio? Então aquilo começou a doer muito no meu peito, porque eu vi o quanto eu tinha sido egoísta. E aí eu comecei nesse período, graças a Deus, assim, eu fui puxar de mulheres também nessa associação. E lá, eu vi uma mulher falar da história dela e aquilo me encheu de esperança. Não era nada sobre relacionamento, mas me deu esperança, que aquele Deus que mudou a vida dela podia mudar a minha também. E ali, eu aceitei Jesus e comecei a conhecer mais sobre família, o que Deus falava sobre família, passei a estudar a respeito e tudo. E assim, comecei a decidir que eu iria lutar com as armas certas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão ao Lucas e dizer: filho, é o seguinte, nós falhamos. Nós falhamos porque eu não sabia que o casamento era assim, eu não tinha ideia e tal. Então eu quero te pedir perdão por isso e quero pedir que você ore comigo, porque só tem essa forma. Você está sofrendo com o seu pai, fazendo tudo isso, mesmo sem entender e tudo. E assim, só nos resta pedir a Deus, que é quem pode fazer alguma coisa, que pode transformar, para ele mudar essa situação. E, gente, foram 9 anos. 9 anos não são 9 dias, não são 9 meses, é muito tempo. Por várias vezes eu queria desistir, mas o Lucas me encorajava, mesmo criança. Ele dizia: mamãe, a senhora disse que Deus não mente. Então, se a senhora disse que Deus não mente, ele vai trazer o papai de volta. Papai não casou, você também não, então vamos acreditar. E ali eu me enchia de fé de novo, e aí quando ia dormir, passava a noite sonhando casando novamente com ele. E aí, quando o Lucas queria desistir, era eu que encorajava. Às vezes ele chegava e dizia: mamãe, meu pai saiu hoje com outra tia, e eu tô achando que esse negócio aí, viu, mamãe, olha, não vai dar certo não. E aí, assim, eu falava: não, filho, vamos acreditar na palavra, a gente não pode olhar para as circunstâncias, vamos acreditar que Deus vai fazer um melhor para nós, e Ele vai trazer o papai de volta. E aí, gente, assim, eu não sei explicar, mas eu só pedi a Deus para que o Lucas não se frustrasse. Porque eu não queria que isso interferisse na relação de paternidade dele com Deus. E isso me fazia muito medo, assim. Eu tinha medo de isso acontecer. E aí eu pedi a Deus: olha, não deixa mais o Lucas sofrer, Traz, muda essa história, muda essa situação, tira essas mulheres da vida do meu marido, traz ele de volta para casa. E muitas vezes ele chegava lá para pegar o Lucas e o Lucas dizia: papai, vamos subir. Aí ele: meu filho, a gente está atrasado, a gente vai passear, não sei. Não, vamos subir, papai. Deixa a tia aí no carro, vamos lá em casa que eu quero te mostrar meu peixinho. Aí ele fazia o pai dele subir, a namorada no carro. Chegava lá, aí ele dizia: mamãe, sai, fica bem lindo e vem aqui. Aí ele mandava me arrumar, quando eu chegava lá, ele deixava a gente sozinho e saía. Aí muitas vezes dessas que a gente ficava sozinho, dizia: Cassiano, você conhece já a verdade, eu também conheço, já estamos lá maduro. Por que a gente não casa novamente, não tenta novamente tudo? Agora de uma outra forma, com outra visão, e ele olhava para mim e dizia assim: não é possível mais casar com você, porque eu não era na frente do Lucas, o Lucas não estava conosco. Ele dizia: porque eu não gosto mais de você assim como um homem, tá? Mulher, eu admiro você, não sei
única coisa que eu tenho a dizer é que valeu a pena esperar cada segundo desses 9 anos. Eu não poderia ser mais feliz ao seu lado. E, como eu falei, milagre não se explica, milagre se vive. E essa data para mim é a data histórica, 27 de maio de 2015, é a data do nosso casamento. A Kaline esquece, mas eu não esqueço a data. Geralmente a mulher que lembra, né, a data do casamento, eu é que lembro dessa data, que marcou a minha história, marcou a minha vida. A primeira data mais importante foi a dia que eu entreguei minha vida a Jesus. E a segunda data é a data do nosso casamento. Meus amigos, depois desse dia, olha o poder de Jesus. Depois desse dia, 27 de maio de 2015, nunca mais eu beijei outra mulher. Nunca mais eu deitei com outra mulher. Eu fui liberto completamente do vício da prostituição. E hoje eu sou apaixonado por essa mulher, desesperado por essa mulher, muito apaixonado por ela. Voltei falando que não senti mais nada, mas hoje eu sou apaixonado por essa mulher, por famílias e pela minha família. Assim, não tem explicação que Deus fez em nossas vidas. E a palavra ela fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Quando eu voltei para Kaline, passaram a ser crise financeira, por conta da traição e tal, enfim. Minhas finanças foram por água abaixo. Quando eu voltei, estava com muita pendência financeira, conta para pagar, e a Kaline chegou para mim e disse assim: Cassiano, não tem muita conta para pagar, você vai ter umas continhas. Aí eu disse: não, mas tudo bem, mas isso aí não vai atrapalhar nosso casamento, não. Eu ainda aceito essa dívida mesmo. E nós casamos. Já não foi mais a aliança quadrada, agora a aliança redonda, né? Eu nem fazer a aliança redonda, não era mais quadrada. Hoje nós temos 3 pares de aliança para fazer raiva. Temos 3 pares e nosso propósito é ter 31 pares de aliança. Para todo dia da semana, todo dia do mês, a gente usar uma aliança diferente. Para compensar o tempo que a gente passou usando a aliança quadrada. E voltei a uma situação financeira difícil. Olha como é que Jesus faz para mostrar que o poder é dele. Eu sempre trabalhei a vida inteira com meu pai com automóveis. Nunca eu pensei um dia em trabalhar com imóveis. Nunca passou pela minha cabeça. Um belo dia eu estou lá em Fortaleza, no shopping, na livraria, passeando, cheio de dívida, mas passeando no shopping. E de repente eu me deparo com uma maquete linda no loteamento. Eu cheguei na frente da maquete, vi aquela maquete linda, e eu disse: meu Deus, que coisa linda, uma maquete, e aí via lá as árvores, aquelas ruas, as casinhas, os coqueiros. Eu falei assim: Deus, eu queria tanto um lote aí, não tenho dinheiro para comprar. Meu Deus. Meus amigos, na mesma hora, Deus falou assim: Cassiano, vai ser loteador. Você falou: tô doido. Não tem condição. Acho que alguém gritou aí, passou aqui, gritando aqui, coisa de loteamento, loteador, e eu ouvi e achei que alguém falou alguma coisa que ia ser loteador. Mas Deus, meu Deus, não é Deus de confusão. E Deus repetiu: Cassiano, vai ser loteador. Quando Deus repetiu, eu entendi que era Deus que estava falando. Aí eu disse assim: tá bom, Deus, então eu sou loteador. E saí dali da maquete, do shopping, fui almoçar com os amigos, cheguei no restaurante, começamos a conversar, bater papo e tal. Os amigos tudo achando, sorrindo ali, achando graça. Aí olharam para mim e disse assim: Cassiano, tu está trabalhando com o que agora? Eu sou loteador. Loteador? Como é que tu é loteador, cara? Se tu não tem nada de mercado imobiliário, não se preocupe, eu sou loteador e pronto. Eu sou loteador. Meus amigos, eu saí. Onde eu ia dizendo que eu era loteador? Meus amigos, a palavra tem poder. Entendo que a palavra tem poder. Para resumir, porque eu não tenho tempo para contar aqui toda a minha trajetória no mercado imobiliário, a minha trajetória financeira, mas enfim, hoje eu tenho mais de 10 loteamentos. É apenas um loteamento que eu tenho, apenos um. Eu tenho 3.750 lotes. Dá um VGV de quase 200 milhões de reais. Tem explicação? Não tem explicação para vocês. Não tem como explicar. Hoje, tudo que nós compramos, nós só compramos à vista. Deus nos tirou do apartamento de 50 metros quadrados,
colocou numa casa no Alphaville, nós compramos à vista. Todos os nossos carros que nós compramos é à vista. Hoje, 20% do lucro das nossas empresas é do reino de Deus. É destinado, o destino desse dinheiro, 20% do lucro, por enquanto é só 20%, vai ser mais, viu? Mas por enquanto é só 20%. 20% de todo o lucro da nossa empresa é voltado para o reino de Deus, para salvar vidas. Porque vida não tem preço. Porque eu sei que é uma vida transformada. Porque eu vivo isso hoje. Casamento restaurado. Qual o preço do casamento restaurado? Não tem preço. Qual o preço do viciado liberto das drogas? Não tem preço. Então, todo dia que você investir no reino de Deus para alcançar vidas, é pouco. Não tem preço. Então, tenho hoje essa visão, esse entendimento, a alegria de investir no reino de Deus. É tanto milagre, Jesus. Olha o que é que Deus fez através do nosso filho. Nosso filho Lucas tem 20 anos hoje. Nosso filho toca mais de 20 instrumentos. Não tem explicação. Meu filho, nosso filho, nunca foi na festa, nunca bebeu, nunca se prostituiu, nunca farriou. Hoje, nosso filho está no 6º semestre da medicina, está terminando medicina, tem uma namorada em santidade, vai casar virgem em santidade. Não tem explicação. As pessoas olham para o meu passado e dizem, você não entende como é que teu filho é assim, porque se teu filho fosse se espelhar no teu passado, cara, não tem explicação. O nosso filho não tem uma mágoa, não tem um trauma, não tem nada. Completamente curado. Ele foi conosco nos Estados Unidos agora. Eu nunca imaginei ele ir nos Estados Unidos. Eu não tinha dinheiro para ir nem do outro lado da rua. Eu não tinha dinheiro. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós fomos nos Estados Unidos. Chegamos lá, fomos contar a nossa história em Orlando, contamos em Boca Raton, contamos no Texas, em Houston, no Cleveland. E fomos lá nos Estados Unidos contar a nossa história. E nosso filho foi também, chegou lá e disse, papai, eu quero ser médico aqui nos Estados Unidos. O papai, pode. Como é que Deus faz dessa forma? Não tem explicação. Meus amigos, eu quero encerrar, agradecer a vocês, deixando bem claro que milagre não se explica, milagre se vive. Jesus é o único que é especialista em milagres. E ele está aqui hoje, ele está aqui nesse lugar. Porque, assim como ele estava naquela reunião lá no NEP, eu tomei aquela decisão, convidei ele para ser o centro da minha vida, ele também está aqui hoje aqui nesse lugar. Eu quero pedir a vocês a permissão para mim estar encerrando, fazendo 2 orações. A primeira, eu quero orar, abençoando a vida de vocês. E a segunda, quero fazer uma oração para aqueles que estão aqui, que querem fazer o convite para Deus ser o centro da sua vida. E viver uma vida extraordinária. Então, vamos fazer a primeira oração. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, meu Deus, por me trazer aqui, a minha família, para falar do teu amor, falar do teu poder, falar do teu sobrenatural. Muito obrigado, Deus, porque tu faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor abençoe esse lugar de uma forma sobrenatural. Abençoe as famílias que estão aqui, meu Deus, de uma forma sobrenatural. Enche as famílias que estão aqui de alegria, de paz. Meu Pai, que as famílias aqui transbordem de felicidade, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, se tem alguém aqui doente, enfermo, cura, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, transforma. Enche as vidas aqui da tua saúde, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que tem alguém passando aqui problemas financeiros, resolve esse problema, Pai. Deus, eu te peço, Pai, se tem alguém passando por lutas espirituais, também resolve. Porque tu é o Deus que pode todas as coisas, meu Pai. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a segunda oração. Se você está aqui e quer ter essa oportunidade muito brilhante de convidar Deus para ser o centro da sua vida, eu vou pedir para vocês repetirem comigo assim. Repete assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração. Te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Jesus Cristo, de hoje em diante, tu és o único Senhor na minha vida. Eu te agradeço
pela minha salvação. Em nome de Jesus. Amém.